Vem essa tribuna, nós hoje estamos mais felizes, né, uma medalha de ouro, mas venho para registrar vários fatos. O primeiro que me faz como brasileira registrar aqui, senador Paim, presidente, é essa belíssima Olimpíada, o sentimento que permeia o Brasil inteiro. Né? As pessoas que não tiveram acesso, não conseguiram adquirir o ingresso, não tiveram oportunidade de obtê-los a tempo, essas pessoas estão se aproximando do local dos eventos e das disputas para exatamente compartilhar. Que bom seria se todo o sentimento da Olimpíada estivesse presente em todos os momentos da nossa vida enquanto nação. Vimos derrotas, vimos disputas, mas não cabe aqui, em nenhum momento, lamentar, senador Paim. E Vossa Excelência, para mim, é um olímpico sempre, né? Nas suas grandes batalhas. Não cabe registrar aqui, em qualquer momento, a derrota de quem quer que seja. Mas me ocorre registrar essa vitória de hoje e também da Hipólito, no momento em que ela perdeu e que ela olhou para a Câmara e disse assim, desculpa, porque havia tido uma queda durante a sua competição. Aquele momento que eu registro aqui é um momento, talvez, que tivesse que ser, ficar como exemplo para a classe política, porque o Brasil vive todo dia competições. O povo brasileiro todo dia compete pelo direito de ter acesso ao hospital, pelo direito de ter acesso a uma creche, pelo direito de ter a moradia, pelo direito de ter um trabalho todos os dias. É muito justo aquelas palavras, todos somos olímpicos. Porque é assim que a gente vai ter capacidade de pegar um exemplo em que o povo, todos, vai ser um fracasso, não temos que ter Olimpíada, vai quebrar o Brasil. Fora o sentimento de registros em relação à seriedade com que foi feita, construída a obra ou não, até que se prove os fatos, o que foi construído em torno dessa Olimpíada é muito justo, tem falhas, mas era muito justo, condizente com o evento, com a importância dele. Aos olhos do mundo, o Brasil brilhou. O Brasil brilhou. Não encontrei um brasileiro, uma brasileira, um estrangeiro que, por acaso, tivesse convivido momentaneamente, que não estivesse dizendo o quanto o Brasil fez bonito. Né? O quanto o Brasil mostrou do que ele é capaz. É esse sentimento, senhor presidente, que eu gostaria de arrestar para dentro do nosso país em todas as outras circunstâncias. Né? Hoje eu tive uma reunião com o senhor presidente da República, ao lado do ministro Diogo, do Planejamento, em que dava-se continuidade àquela reunião sobre as obras inacabadas. Do que nós estamos falando, afinal? Nós estamos falando do Brasil, que teve lançamentos inúmeros de várias frentes de obras extremamente significativas para o desenvolvimento do país, para melhorar a infraestrutura, obras que os estados esperavam, obras que o país precisava, e muitas delas não foram realizadas. Entramos nesse torvelinho, né? Não pense que é tão fácil olhar a questão do impeachment e dizer assim, isso acaba daqui a uns dias. Essas sequelas ficam, elas permanecem. Não é como você ir a uma Olimpíada, competir, perder ou ganhar e depois criar um segundo momento. Nós estamos perdendo um tempo extremamente importante para o país, que realmente vai culminar numa decisão final até o final desse mês. Eu queria falar o que eu repetir aqui, com o meu sentimento de brasileira, o que eu disse ao presidente, ao priorizar esse cadastro de obras inacabadas, priorize a área social.
Nós vimos tantas matérias mostrando que pessoas, mulheres que não podem deslocar dos seus lares porque não têm onde deixar seus filhos, ou homens, ou avós, ou irmãs, não têm onde deixar crianças que precisam desse suporte social para que a criança possa ter uma creche como amparo à sua infância. É engraçado isso, porque às vezes nós falamos da creche como se fosse um privilégio alguém ter uma creche próximo para dar sustentação à sua família, dar uma infraestrutura social para que a família possa aí continuar trabalhando, lutando pela vida. Verdade, a creche faz parte das exigências e do compromisso que esse país tem com as famílias, com a sociedade. É muito importante que nós tenhamos preocupação em saber onde se localiza a criança na sua primeira infância. Onde ela fica? Para onde ela vai? Quem toma conta dela? São passos importantes para a formação dessa criança depois que ela for para a escola, tiver acesso à alfabetização, aos estudos. Então, não é difícil que seja uma discussão que todos acompanham. Eu não sei se aqui na mesa as pessoas que aqui estão são casadas, têm filhos pequenos, mas sabem a importância de uma mãe que sai para trabalhar, saber onde deixa o seu filho e o que ele aprende durante esse tempo. Saber se essas crianças são acompanhadas, essa é a primeira etapa da formação de uma criança que precisa estar estruturada dentro da casa e dentro de uma escola. E a escola é a outra parte da educação e da formação das nossas crianças no Brasil. Então, eu fiquei feliz, quero dizer, ao ver que lá no elenco das obras inacabadas, das obras que precisam ser priorizadas, cerca de 1.500 obras, tinha lá 375 creches que foram aprovadas, tem recurso empenhado e que não foram, obras iniciadas e não foram adiante. Eu olhei para aquilo, parece tão pequeno diante do Brasil a gente falar em cerca de 5.000 e tantos municípios, falar em 375 creches. Serão os 375 comunidades, cidades, distritos, vilas, que terão lá uma creche onde a mãe, pela mão, conduz a sua criança e deixa ali, volta para pegar, e ela vai com a cabeça preparada para o trabalho. Veja, nós ficamos muito pobres. Nós ficamos muito pobres, porque você pensar que de 6.000 creches, 1.200, apenas 1.200 creches, foram construídas, e as restantes 6.000 era uma meta, não é ambiciosa, é para atender a demanda que estava posta na sociedade. Portanto, essas creches, e eu vi que o presidente preocupava-se com isso, todo dia, no Bom Dia Brasil, nos programas espalhados pelas redes, são mostrados as dificuldades que as mães têm, a necessidade de abandonar o emprego e procurar um jeito de trabalhar em casa para não se afastar do seu filho. É o mínimo que um país pode oferecer. Então, o presidente, continuando a reunião anteriormente realizada sobre as obras inacabadas no Brasil, ele elencadas em torno de 500 a 10 milhões de reais, 1.500 obras que serão imediatamente recomeçadas. Eu digo que nós tivemos a oportunidade de conviver com histórias desse mundo inteiro, de grandes líderes políticos que fizeram grandes feitos. Hoje, no Brasil, o grande feito é olhar com sensibilidade para a população brasileira, reconhecer os seus problemas, a sua agrúria de não estar com um emprego ali para poder ser disputado por ele, porque não tem, as dívidas que estão aí e as obras que estão sendo consumidas pelo tempo, e o prejuízo que tudo isso traz, e nós aqui na casa estamos ainda, me dizia um ex-senador e um ex-governador hoje dentro do avião, seria possível fazer um projeto para reduzir o tempo em que se faz o impeachment dentro de um país do tamanho do nosso? E na hora, a minha intenção foi dizer, olha, é muito difícil o impeachment. Não existe uma decisão sobre esse assunto, para qualquer lado que seja, que não deixe sequelas na população brasileira.
é muito difícil. Não há quem não esteja, os que querem o impeachment, brigam por ele, que ainda não sintam que, nesse momento, o balanço na nossa Constituição, na nossa instituição democrática, que se deu ao ponto de mexer com todas as nossas emoções. Não vai dizer, presidente, e nem o deputado, o senador Paim, que amanhã nós estaremos nesse debate, onde haverá pronúncia na questão do impeachment, que nós estaremos aqui festejando que o fim se aproxima. Estamos todos doídos. Estamos todos doídos, estamos todos com agonia de que algo muito grave e muito errado aconteceu com o Brasil. Não quero julgar o mérito, já falei demais sobre essa questão de pedalada, mas digo, o país, nós precisamos melhorar, nós precisamos encontrar uma saída para que, em acontecendo novamente, Deus queira que não possamos errar de tal forma a ter repetido um episódio dessa natureza, que Deus queira que nós não tenhamos que sofrer mais do que sofremos durante esse período. É um sofrimento que não acaba. A cada momento que você vai, a pergunta, fica ou sai? Vai mudar o quadro ou permanece? A tendência que está posta é a mesma amanhã? Eu só sei dizer que o que estamos construindo para depois tem que trazer a boa esperança, o bom sentimento, mas esta casa tem que consolidar isso com práticas efetivas. Hoje, na reunião do Colégio de Líderes, um líder me perguntou, escuta, nós precisamos saber se terá votação, nós precisamos votar. Nós precisamos votar. A despeito do sentimento olímpico que toma conta do país, das grandes alegrias que tudo pode nos trazer, só por competir, só por estar de braços abertos recebendo o mundo aqui e só por tudo estar saindo tão bem, só por ver o orgulho do brasileiro de ver seu país abrilhantar-se, que todos tinham uma expectativa muito grande, na abertura desta que pode ser para o registro das grandes e belas aberturas de uma competição mundial das Olimpíadas. Eu quero deixar aqui o meu... Não sou louca pelo trabalho, me dedico a ele. Ninguém me obrigou a ser senadora, deputada, mas se eu vim para essa tarefa, vim com o objetivo e venho com a representação que me foi delegada de brigar pelo meu país. Ninguém tem o direito agora de querer que haja mais um ponto facultativo para esse ou para aquele jogo, para que nós possamos, então, deixar de votar as matérias que são importantes. Senador Paim, às vezes... nós estamos votando a LDO. Não terminamos a sessão porque faltaram 3 destaques, não terminamos a votação. Temos o PLN 5, extremamente importante, que é o pagamento dos juros daqueles compromissos anteriores que a presidente não conseguiu concluir, e temos também o PLN 8. E temos várias MPs que são necessárias para complementação, suplementação de recursos em várias áreas, para que possam ser paradas, pagas as obras que não possam continuar paradas e acelerar um pouco mais o nosso crescimento. Então, eu só venho aqui apenas registrar o momento alegre das Olimpíadas, já fiz uma parte, o senador Caiado, registrando a tristeza desse momento, da perda do cirurgião plástico Ivo Pitangui, exemplo notório da dedicação de um profissional dessa envergadura, e venho aqui para dizer assim, lembrando o velho Ulisses na mesa, vamos votar, vamos votar, vamos votar. Nós precisamos votar para que, apesar do interregno hoje, da interinidade que se encontra esse processo presidencial, nós precisamos. O presidente procura fazer as decisões mais acertadas, mais responsáveis, coerentes, como dar continuidade a 1.500 obras e concluí-las até o ano de 2017 e 2018 e dizer para o Brasil, olha só, esse é um dever de casa que eu estou fazendo na falta de quem o fizesse anteriormente. O Brasil precisa disso, mas precisa muito do Congresso Nacional, extremamente precisa do Congresso Nacional. E eu sinto a disposição de muitos, a maioria, de trabalhar e festejar as Olimpíadas nos intervalos das nossas discussões e posições. Muito obrigado, senador Paim.
quero aqui, encerrando minhas palavras, dizer, Vossa Excelência, quando a Vossa Excelência disse assim, as mulheres têm preferência, numa referência gentil, sempre cordial, que Vossa Excelência sempre faz a todas nós. Dizer que ainda sinto, na história política da minha vida, e que há momentos que essas diferenças que nós tentamos tanto superar, ainda se fazem presente até na concessão da palavra, da liderança a qual eu tenho direito como qualquer outro cidadão. O senador Caiado falou como líder, o outro falou como líder, quando chega na hora de falar como líder, não, põe mais um ali que ela pode esperar. Eu posso esperar sempre, mas esperar que a igualdade seja sempre exercida a todo dia, toda hora. E, presidente, muito obrigado pela compreensão de Vossa Excelência.